Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, para as nossas ações, para as nossas tomadas de decisão. Os nossos momentos de mais tensão na vida requer isso que nós vamos tratar agora. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que você aproveite a sua estada aqui e se inscreva para que você faça parte do nosso canal e diariamente seja avisado quando tiver um vídeo novo. E gostaria de pedir que você compartilhe, porque através desses compartilhamentos, outras pessoas vão receber esses vídeos, vão ser abençoadas por essa palavra e com certeza você vai participar disso. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de sabedoria e muito diferente do que muitas pessoas pensam, sabedoria não é a mesma coisa que inteligência, aquela inteligência onde nós usamos nos nossos estudos, no nosso trabalho, né? Aquela capacidade, não estamos falando de cognição, nada disso. Nós estamos falando de algo mais profundo, algo mais espiritual, que tem mais essência, mais contexto, mais importância até do que de fato a própria inteligência que a gente usa nos estudos e no trabalho. A sabedoria é fundamental para todas as áreas da nossa vida. Sabedoria é tudo aquilo que nós precisamos para conseguir tomar atitudes, tomar decisões, fazer escolhas, dizer o sim e o não da maneira certa, no momento certo, para as pessoas certas, para as propostas certas. É a maneira de nós, até mesmo, nós termos um relacionamento com Deus. A gente precisa até mesmo de sabedoria para se relacionar com Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que tiveram sabedoria e o resultado que elas obtiveram por conta dessa, e também é cheia de relatos de pessoas que foram insensatas, pessoas que não tinham sabedoria e por falta dela tiveram os seus retornos ali, digamos assim, tiveram a sua paga de uma maneira muito mais negativa. É indiscutível que a sabedoria é algo que precisa estar na nossa vida, para a gente fazer negociações no trabalho, no nosso relacionamento com os familiares, no casamento, entre pais e filhos e vice-versa, nas amizades, com vizinhos, com clientes, com seus funcionários, com o patrão, com as pessoas nos estabelecimentos, dentro da própria igreja, entre os crentes e os irmãos. Não existe nenhuma área da nossa vida que a sabedoria possa ficar de fora, que ela não seja necessária. Quando nós abrimos mão de agir com sabedoria, com certeza aquilo que nós vamos receber de volta será algo que nós não vamos gostar, não vai ser aquilo que a gente está esperando e com certeza nós vamos sair como insensatos, porque uma pessoa insensata, ela não tem nas suas atitudes nenhum atributo da sabedoria. Eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de Tiago, lá no final do Novo Testamento, no final da Bíblia, para quem não conhece. Nós vamos ler no capítulo 1 do livro de Tiago, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Ali vai falar como obter a sabedoria. E depois eu gostaria de fazer algumas observações a respeito desse texto que nós vamos ler agora. Então vamos conversar aqui a partir do versículo 5 do primeiro capítulo do livro de Tiago. Está escrito assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Gente, apesar de serem poucos versículos, o texto desses versículos específicos serem mais resumidos, é de extrema importância e eu desde já levo você a essa reflexão, te dou esse conselho de você ler esse texto
Não vou falar todos os dias, porque a palavra de Deus toda é importante. Existem outros textos na Bíblia muito importantes. Mas busque, principalmente se você está começando uma vida espiritual agora, busque, pelo menos nos primeiros dias, ler esse texto, leia novamente. Se der no finalzinho da noite, leia novamente. Porque quanto mais você for lendo, isso vai ficar memorizado na sua mente. Até mesmo ao ponto de você nem mais precisar ler para decorar, porque isso já vai estar na sua mente já carimbado. Como são importantes esses versículos que nós lemos agora para a gente adquirir a sabedoria. O primeiro passo que nos diz aqui no versículo 5 é que a sabedoria é algo que nós devemos pedir. A sabedoria, diferente de alguns atributos que nós já nascemos, alguns talentos, né, alguns dons que a pessoa já pode nascer, a sabedoria ela é algo para se adquirir, a gente tem que pedir. E pedir para quem? O texto fala, peça a Deus. Se você tem falta de sabedoria, se você consegue enxergar em você, talvez revendo suas atitudes, talvez revendo a maneira como as pessoas agem com você, você chegou à conclusão que você está com falta de sabedoria. E você precisa de sabedoria a partir de hoje para saber conduzir a sua vida de uma maneira diferente. Primeiro passo, peça sabedoria a Deus. Não confunda a inteligência que você pode aprender na escola, lendo livros, em cursos. Não confunda esse tipo de inteligência ou qualquer tipo de virtude ou dom ou capacidade que você tenha. Não confunda com sabedoria. Sabedoria é algo muito mais profundo. Existem pessoas que são muito inteligentes, têm muitos diplomas, são formadas em muitas coisas, pessoas realmente muito qualificadas, mas não têm um pingo de sabedoria. Por outro lado, existem pessoas iletradas, pessoas que nunca frequentaram uma escola, talvez porque não puderam, não conseguiram, pessoas que não têm diploma, não têm formação, mas são pessoas que transbordam sabedoria de Deus. Então não confunda, o primeiro passo, inteligência com sabedoria. Não confunda. Um indivíduo pode ter uma, mas pode não ter nada da outra. E entre inteligência, essa humana que nós usamos aqui, e sabedoria, prefira sempre a sabedoria se você no momento não puder ter as duas. No próximo versículo, a gente vê aqui, versículo 6, está escrito assim, peça porém com fé. Os últimos vídeos que nós colocamos aqui no canal, nós fizemos uma série de vídeos ao longo, 20 vídeos, falando sobre Jesus e seus milagres e sempre batendo na tecla da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível você receber os milagres na sua vida. Aqui nós vemos que até mesmo para você pedir a Deus sabedoria, você também precisa pedir com fé. Tudo que você pedir a Deus, você precisa crer que você já recebeu. Você precisa pedir em nome de Jesus, você precisa ter certeza que você já recebeu. Porque qualquer ponta de dúvida que sonde a sua mente já é suficiente para sabotar a sua fé, sabotar a sua oração, sabotar o recebimento daquilo que você está pedindo. O versículo 6 vai continuar falando, em nada duvidando, peça com fé e não duvide em nada. O texto vai continuar dizendo, pois aquela pessoa que duvida é semelhante, é parecida com uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Tem momentos na nossa vida que passa cada ventania, passa cada tornado, maremoto, tsunami, terremoto ao nosso lado. É cada coisa que acontece com a gente. Se nós não tivermos firmeza, a gente vai ser levado para um lado para o outro. Uma hora nós vamos estar confiantes, na outra hora temerosos. Uma hora a gente vai crer que Deus pode todas as coisas na nossa vida. No outro momento a gente vai achar que essa situação é tão difícil que nem Deus pode resolver. Então a gente não pode ser como uma onda. Bateu um vento, ela vai para um lado. Bateu um vento, ela se agitou para outro. Bateu um vento, ela volta para onde estava. O ser humano não pode ter esse comportamento, essa coisa tão maleável, que qualquer situação, qualquer problema que aconteça, por mais grave que seja, a pessoa, os pensamentos, as atitudes dela sempre vão estar ali moldáveis àquela situação. A
a pessoa não é firme, ela está sempre indo e vindo num pensamento, numa atitude. Não pode ser assim. E a palavra de Deus nos deixa esse alerta, que nós não sejamos assim. Lá no versículo 7, a gente vai ver o porquê. Não pense, não suponha esse homem, no caso essa pessoa, que receberá alguma coisa de Deus. Não pense que receberá alguma coisa de Deus. Deus, ele tem o maior amor, o maior prazer em abençoar as pessoas, mas isso requer de nós fé. Se você não tem fé, se você pede a Deus algo, mas no seu coração você está duvidando, você está se baseando no que os seus olhos estão vendo, de que a situação está difícil demais, não tem como mudar, nem Deus é capaz de mudar, você não vai receber nada de Deus. Deus abençoa aquele que crê nele, porque quando você crê em Deus, você está ali testemunhando, você está sendo uma testemunha que tudo que Deus diz é verdade. Quando, porém, você duvida, mesmo já tendo ouvido tudo o que Deus faz, tudo o que Deus é, tudo que Ele é capaz de fazer, tudo que Ele já fez, tudo que Ele fará, ainda assim você duvida, você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque nem mesmo as coisas que você já sabe sobre Ele são capazes de firmar a sua fé. Então, o que será capaz? Você já pensou nisso? Esse excesso de dúvida, essa inconstância o tempo todo, mesmo depois de você conhecer a Deus, conhecer os feitos que Ele fez no passado, todos os milagres que estão relatados na Bíblia, as pessoas que convivem com você, os testemunhos delas, tudo de maravilhoso que Deus fez na vida delas, sua própria vida, você puxa na memória e você vai lembrando de coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida, que ninguém mais podia fazer, Ele meteu a mão e fez. E mesmo assim, com todo esse relatório, com todo esse currículo de Deus, você ainda duvida. Você está fazendo dele um mentiroso. Então não espere receber alguma coisa. Nós não podemos ser como uma onda. E esse texto de Tiago vai usar esse símbolo, né? Vamos falar assim, esse simbolismo da onda de uma maneira muito precisa, muito perfeita, exatamente para não deixar dúvida. A onda, dependendo da intensidade do vento, ela é agitada, ela é levada para um lado, para o outro. Se não tiver vento, ela fica mais mansa. Se tiver muito forte, ela fica agitada. Então a gente precisa compreender que os detalhes que estão nos textos bíblicos, eles sempre enriquecem a nossa leitura e o nosso estudo. Os detalhes ajudam muito o nosso aprendizado. Então, quando Tiago se refere a uma onda, a pessoa que é inconstante, que ela tem dúvida, ela parece uma onda, bate o vento, ela vai para um lado, vai para o outro, ela fica agitada. Nós não podemos ser assim. Deus, ele deseja que todos nós sejamos firmes, como uma rocha. Bate vento, sopra o vento, cai a tempestade, tem tremores na terra, mas aquela rocha permanece firme. Ela não se dobra a qualquer circunstância, porque ela sabe que Deus é quem a sustenta. O mundo pode estar acabando, as coisas podem estar terríveis, mas aquela rocha permanece firme, sem medo, sem pavor, sem terror, sem dúvidas, porque ela sabe quem é que sustenta ela. Não são os ventos, ela não depende do bom tempo, ela não depende das boas circunstâncias, ela não depende das pessoas, ela não depende de si, ela depende de Deus. E ela sabe que Ele não vacila, Ele não falha, Ele não erra, e é por isso que nós precisamos ser firmes como uma rocha. Essa é uma comparação oposta de quem age como uma onda do mar e de quem age como uma rocha firme. Aí nós vemos aqui, na continuação no versículo 8, vai dizer assim: homem, no caso, pessoa, ser humano, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está dizendo que é uma pessoa que tem ânimo dobre, uma pessoa que uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro. E eu preciso primeiro fazer uma pausa aqui antes de continuar. Esse texto e a minha colocação aqui
não se referem a pessoas que sofrem com determinadas situações na sua saúde, como, por exemplo, o transtorno bipolar. Nós sabemos, e eu particularmente sei como é essa situação, sem entrar em detalhes, mas nós sabemos que essa é uma condição da saúde que tem que ser tratada, levada a sério, e não é disso que o texto está falando. O texto está falando daquela pessoa que por ela mesma, pelas suas inseguranças, pela sua fragilidade na sua fé, pela sua inconstância, pela sua falta de firmeza, de decisão, de posicionamento, ela tem esse ânimo dobre. Ela fica vagueando entre dois ou mais pensamentos. Uma hora ela crê, outra hora ela tem dúvida, uma hora ela tá forte, outra hora ela não acha. Uma hora ela acha que tá tudo certo, outra hora ela acha que vai dar tudo errado. Então isso não se trata das pessoas que têm uma necessidade em relação à sua saúde especial, de um tratamento que seja nessa área que eu falei de transtorno bipolar. Não é esse o foco desse versículo e desse texto, tá? Tiago está falando de pessoas inconstantes, tanto que embaixo, no finalzinho do versículo, é isso que ele vai falar. Inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem, uma pessoa, quando ela é assim, jogada para um lado e para o outro, como a onda que nós acabamos de falar o exemplo, quando ela é inconstante em todas as coisas. Ela é inconstante no trabalho, ela é inconstante na família, ela é inconstante nos relacionamentos amorosos, ela é inconstante com amigos, ela é inconstante como consumidora, ou como fornecedora, ou como empregadora, ou como empregado. É uma pessoa que nas suas ações é inconstante. Isso é algo que a pessoa que se identificar com esse comportamento, ela precisa buscar, em primeiro lugar, busca em Deus. Senhor, eu li a tua palavra e o Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor me trouxe essa compreensão. Eu ainda não tinha percebido, mas agora eu consigo me reconhecer uma pessoa assim inconstante, uma pessoa que parece que é uma onda, como se fosse no mar. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, vai para um lado e para o outro, fica mudando de ideia o tempo todo, não tenho firmeza, não sou uma pessoa bem posicionada, mas eu quero mudar. Primeira coisa, você tem que buscar em Deus. Se de fato for algo que você não consiga mudar, aí você realmente precisa buscar uma ajuda. Porque Deus, ele pode curar qualquer tipo de enfermidade, doença, qualquer tipo de situação, ele pode resolver qualquer coisa. Mas nós sabemos que existem motivos e razões que só são de interesse de Deus, ou seja, só Ele sabe e não nos convém saber. Existem momentos que Deus cura, existem momentos que Ele não cura, existem momentos que Ele livra, existem momentos que Ele não livra, e o porquê cabe a Ele. Quando Ele quer, Ele revela, quando Ele não quer, a gente tem que respeitar. Então, se esse for o caso, você precisa buscar um acompanhamento, você precisa buscar uma orientação de um profissional, de repente, com algum tempo de avaliações e de consultas e de exames, talvez você até tenha um diagnóstico fechado de transtorno bipolar e você vai ser encaminhado para um tratamento. Mas se não for esse o caso, porque esse não é o foco aqui desse texto, né? Essa é uma exceção que existe, então a gente precisa falar da exceção, mas esse não é o foco aqui desse nosso texto. Então, voltando aqui para o foco, você precisa avaliar o seu comportamento. Será que eu tenho sido uma pessoa inconstante? Será que eu tenho me deixado moldar pelas coisas que estão acontecendo? Será que eu estou igual uma onda, realmente? Eu fico agitada, quando as coisas mudam, eu mudo junto? Tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo mal, eu tô mal? Será que eu realmente estou agindo assim? Ou será que eu sou uma pessoa posicionada, uma pessoa firme, uma pessoa decidida? Aconteça o que acontecer, eu continuo firme no meu propósito, eu peço as coisas a Deus com fé e por isso o Senhor me responde. Então você precisa se avaliar, nós precisamos nos avaliar a todo momento. É fácil avaliar as pessoas que estão ao alcance dos nossos olhos, mas às vezes a gente precisa voltar os nossos olhos para nós mesmos e a gente precisa se avaliar.
Será que eu estou sendo uma pessoa de ânimo dobre? Será que eu estou sendo uma pessoa inconstante? E você precisa decidir se você quer ser uma onda do mar, que qualquer vento te leva para um lado ou para o outro, ou se você quer ser uma rocha firme. Aconteça o que acontecer, você permanece firme. Então faça o que está aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Peça a Deus sabedoria. Ele dá sabedoria livremente para todas as pessoas, sem jogar na cara, com todo o amor, com toda a boa vontade. E a partir dessa sabedoria, você com certeza vai começar a observar que as suas atitudes vão mudar e tudo aquilo que na sua vida estava fora do eixo vai começar a entrar na linha e vai começar a andar do jeito que precisava andar. Eu espero que você tenha gostado. Assista novamente esse vídeo para que isso fique bem memorizado na sua mente. Leia esse texto, peça que Deus te ajude a compreendê-lo e compartilha para que outras pessoas possam ser ajudadas também. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, precisam buscar em Deus sabedoria para que a vida delas seja mais abençoada. Muito obrigada pela sua participação até aqui e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.